Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente. Não estou com o microfone agora porque estou na estrada e vai ser um fim de semana de estrada. Inclusive, eu nem sei se eu vou conseguir assistir o jogo da semifinal da Copa do Brasil, que vai ser um jogaço, por motivos óbvios. Vai ser um jogaço, só que vai ser no domingo às 16 horas e eu acho que eu vou estar na estrada. Vamos ver. Mas enfim, cara, tem uma parada muito sinistra pra comentar aqui com vocês, pra gente bater um papo, pra gente discutir. Vou ser muito sincero com vocês. Eu acho que o Corinthians não cai. Porque assim, mano, os caras enfiaram 5 gols ontem. No patético Paranaense, né? Patético Paranaense. Que por um momento parecia que ia reagir. Só que aí, no segundo tempo, foi ladeira abaixo. No segundo tempo, abriu as pernas pro Corinthians. Me perdoem até a expressão, mas é essa a realidade. O que é aquilo, cara? O que é aquilo? O Corinthians jogou muita bola no segundo tempo. Começou jogando bem já. Fez os 2 gols, mas aí deram uma recuada. Enfim. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou falar uma parada pra vocês aqui. Vou ser muito sincero aqui. E já não é a primeira vez que eu falo isso, tá? Quem já acompanha aí sabe que eu já falei isso outras vezes. Se o Corinthians vencer no domingo do Flamengo, o Corinthians é campeão da Copa do Brasil. O Corinthians não rebaixa e o Corinthians é campeão da Copa do Brasil. E talvez ainda uma Sul-Americana, viu? Talvez ainda uma Sul-Americana. Porque o Atlético Mineiro, o Pipoqueiro Mineiro e o Vasco não são parâmetros de equipes que chegam com garra, com força de vontade para vencer. Muito pelo contrário. É o parâmetro da pipocagem. Com todo o respeito do mundo, mas essa é a realidade. O Corinthians, se ele for cair na Copa do Brasil, ele tem que cair agora. Porque se ele chegar na final, ele é campeão da Copa do Brasil. E aí, meus amigos, ano que vem, os caras estão na Libertadores. Os caras não vão cair, os caras vão ser campeão da Copa do Brasil, ano que vem vai estar na Libertadores. Aí, meu amigo, a dívida vai correr solta lá. Os caras vão trazer o Cristiano Ronaldo, os caras vão trazer o Messi. Porque lá não tem problema. Não tem problema ter boleto, não tem problema dever. Não tem problema. Não existe mecanismo jurídico que parem os caras. Não existe. Se tu dever uma conta de água, às vezes para colocar comida na mesa de você e da tua família, eles vão lá e vão cortar a sua água. Eles vão lá e vão cortar a sua energia. Se você dever um boleto do convênio de saúde que você paga, você vai chegar lá na porta do hospital, você não vai ser atendido. Você vai ter que ser redirecionado com uma ambulância do SAMU para uma unidade de pronto atendimento ou hospital público. Porque você não vai ser atendido porque você está em dívida. Mas os caras deverem 2 bilhões aos cofres, não tem problema. Não tem problema. Agora, o que é verdade, jogaram ontem, né? Eu posso falar da dívida aqui e tudo mais, mas falando do campo, ontem os caras macetaram, velho. Macetaram o Furacão, que já não é mais Furacão, né? O Furacão é um ventinho. Acabou aquele Atlético Paranaense. Eu lembro uma vez que o presidente do Atlético lá, o Petralha, né? Ele veio falar que o Palmeiras... Que o Palmeiras era um time que não ia dar certo. Pô, rapaz, vocês levaram 5 do Corinthians, irmão. Tudo bem, perder de 1, de 2, de 3, mas de 5? Como diria aquele vídeo do Jorge Jesus, né? 5?
Com fraturas? Pô, aí já é demais, mano. Vamos lá, vamos continuar conversando aqui. A gente teve o clássico também, Flamengo e Fluminense, em um jogo pra lá de movimentado. Movimentado na arbitragem, movimentado nos lances, movimentado no pós-jogo, onde já teve uma parte da torcida que Felipe Luiz não serve. Paneleiro, é amigo de jogador, deixou o Gabigol ali, ó, sem render nada, fica insistindo num jogador que já não tá mais performando. Então já teve gente saiu da casinha com o Felipe Luiz. E vamos lá, vamos falar parte a parte aí do que aconteceu também. Acompanhei também esse jogo, fui acompanhando meio que simultâneo ali. 2 jogos bons no mesmo horário. Pô, CBF, vocês colocam 2 jogos bons no mesmo horário. Aí vocês não querem colaborar, né? Aí vocês não querem ganhar dupla audiência. São 2 jogos que poderiam dar dupla audiência. Ou seja, o cara assistia um e depois iria assistir o outro também. Vocês vão lá e matam os 2 jogos colocando no mesmo horário. Pô, aí não, cara. Faltando 9 rodadas, jogo decisivo de pontas de tabela. Tanto G4 quanto Z4, os 2 jogos envolvendo esse contexto, vocês colocam no mesmo horário. Aí não dá. Aí vocês não querem ganhar na transmissão. Pô, vocês podem ter 25, 30, 40% a mais de audiência se vocês colocarem em horários separados esses jogos. O Fluminense venceu por 2-0. E, cara, o primeiro tempo foi do Flamengo. O primeiro tempo foi do Flamengo. Chegou uma hora, mano, que tinha 13 finalizações pro Flamengo. Eu acho que 2 do Fluminense. Flamengo jogando com bastante intensidade, um time bem espetado, fazendo várias triangulações, usando laterais, usando centro de campo. Um time ligeiro, um time rápido, um time legal, um time leve. Porém, entretanto, todavia, o Flamengo pecava na composição tática da equipe. Alguns jogadores estavam mais adiantados que os outros. O entrosamento da equipe não estava casando muito bem. A leitura de jogadas, por exemplo, do Alcaraz, que é um cara que demonstra muita vontade e também me parece ter muita qualidade, só que também é muito afobado. Às vezes pegava a bola, tomava umas condutas sozinho, e ele não observava os espaços táticos em volta dele, as opções que ele tinha. Eu não sei se ele tá com tanta vontade de jogar, com tanta vontade de mostrar resultado pelo valor que ele foi contratado, que ele enfia os pés pelas mãos e acaba meio que se perdendo. É muita vontade que acaba se perdendo. Então, o Flamengo chegou com esse time misto, propondo um jogo com as linhas lá em cima. E isso daí, para quem falava que o Tite tinha um jogo muito recuado, o Tite descia a linha lá embaixo, era muito conservador, não pode reclamar. O Felipe Luiz colocou o time para frente. Só que aí entra aquilo que eu falei para vocês. Alguns problemas sistêmicos na composição tática de criação do Flamengo que permitiram com que o Fluminense que criava em cima alguns espaços de transição em contra-ataque e conseguia talvez ser incisivos em alguns lances. No primeiro tempo, a maioria da posse de bola foi do Flamengo. Aí teve o pênalti, que na minha opinião não foi pênalti. Para mim o jogador do Fluminense, na minha opinião, já estava caindo. Ele já tinha se desequilibrado e ele já estava caindo quando ele e o pé do Léo Pereira, né? O pé dele com o pé do Léo Pereira bateram junto. Então, na minha opinião, aquilo dali é que o Léo Pereira também foi juvenil de fazer um movimento daquele dentro da área, né? Um movimento daquele dentro da área, encostou no cara, o VAR chamou, os caras vão dar pênalti, velho. Porque o Klaus tinha até entendido que não tinha sido pênalti. E ele tava em cima do lance. Aí o VAR chamou. Na hora que o VAR chamou, eu falei assim, ele vai dar o pênalti. Ele vai dar o pênalti. Porque realmente tocou.
Só que assim, o jogador do Fluminense já tinha desequilibrado. Ele já estava fora da jogada, vamos lá. Já estava fora. Mas vocês sabem como que funciona aqui no Brasil. Ninguém quer segurar a bomba. Ninguém quer segurar a responsabilidade. O VAR chamou? Opa, chamou, ó, pênalti. Ele não iria dar. E ele estava em cima do lance. O Rossi defendeu. Termina o primeiro tempo. E aí no segundo tempo, na minha opinião, foi onde o Flamengo ele volta muito desorganizado. As mudanças que o Felipe Luiz fez não foram boas. O Felipe Luiz deixou o Alan. E tirou o Léo Ortiz. Ah, mas tem uns jogadores que podem jogar 90 minutos, tem outros que não. Pô, mas o Alan sempre pode jogar 90 minutos, né? É meio que tipo assim, o jogador ruim ele sempre pode jogar mais. O jogador bom ele tem que ser poupado. Aí o Fluminense, mano, em 2 jogadas liquidou o jogo. Liquidou o jogo que aí depois o Felipe Luiz começa desesperadamente fazer substituições. O time do Flamengo volta a subir linha de novo, volta a pressionar, só que faz muita fumaça e pouco fogo. E muita fumaça e pouco fogo não vai assar a carne direita, além disso ela vai sair com gosto de fumaça. É mais ou menos isso que foi o Flamengo. E o Felipe Luiz ele admitiu, né, que o time se perdeu. É meio difícil você admitir que um time tão caro na folha e com jogadores experientes, ele se perca em virtude de 1 gol ou até 2 que tomou. Porque 2 gols, pessoal, é muito pouco para um time com a qualidade técnica que tem se perder. E a falta do Gerson fez uma falta enorme, né? O Gerson, ele mostrou por que ele foi convocado para a seleção brasileira. Ele é um jogador multidisciplinar, flexível, variável. E aí ele mostra que o Flamengo sem ele, esse espaço de transição entre defesa, intermediação e ataque, parece que ele fica desconexo. Tanto para defender quanto para atacar. Porque ele é um jogador que atua nas 2 vias, de ataque e de defesa. É isso. O time sentiu muito sem ele ali. Muito. Muito. Talvez o que faltou, que eu falo pra vocês, que o time tava num compasso diferente, num entrosamento, né? A sistemática do time ela não era legal, embora era um time intenso, talvez foi justamente o Gerson que consegue equilibrar isso e tirar a melhor distribuição de jogo. Melhor distribuição espacial do jogo que acontece no espaço de transição que o Flamengo trabalha. E o Gerson sabe fazer isso. E sabe fazer muito bem. Muito bem. Vocês viram na seleção, né? Vocês viram na seleção. Ele sabe fazer muito bem. Ah, Neto, um jogador faz a diferença. Pra você ver, né? Um jogador coringa, da forma que ele é, faz muita diferença. E aí o Felipe Luiz falou aqui, ó, na coletiva. Sobre o jogo de domingo, que é contra o Corinthians, sinceramente eu nem olhei o Corinthians ainda. Na semana passada fiquei olhando o nosso time e nessa semana comecei a preparar o Fluminense. A partir de amanhã, ou seja, hoje, sexta-feira, vou começar a estudar o Corinthians. Ver que possíveis mudanças de sistemas eles podem apresentar. Hoje é digerir a derrota. Dói. Dói muito mais desse lado do que como jogador. É digerir isso para poder levantar e preparar bem para esse jogo de domingo. Mas não posso adiantar nada porque não estudei o Corinthians ainda. Pessoal, é importante a gente ressaltar aqui que quando ele fala que ele não estudou o Corinthians, eu acho que é um blefe. Porque se ele entendeu que alguns jogadores precisavam ser poupados e outros não, é porque ele está estudando o próximo jogo. Vocês concordam comigo? Então, quando ele fala isso, eu acho que é um blefe. Porque assim, é impossível o cara ter um jogo do tamanho que é no domingo e com a carga de responsabilidade que ele tem, ele não ter pensado no Corinthians na data FIFA inteira. Ou ele foi muito sincero aqui, ou ele jogou um blefe. Eu acho que é um blefe. Porque é impossível. É impossível. É que o técnico ele não gosta de cantar a bola antes da hora, né? Que nem se pergunta lá pro Abel, o Abel, cada jogo é um jogo. Estamos preocupados com o próximo adversário. Eu não me antecipo ao futuro. Eu já falo assim já, né? Pô, é impossível não pensar
no Corinthians. E outra coisa também, galera, é um começo de trabalho. Tem galera chamando ele de paneleiro, disso, daquilo, mas, pô, é o começo de trabalho do cara. O cara pegou o time agora. Então, é um começo de trabalho. É que a pressão com a equipe dessa, ela é muito grande. A torcida fala, vamos ter paciência, mas não tem. Eu já vi o Flazoeiro ficando louco ali no pós-jogo. O Flazoeiro tava louco, todo mundo tava louco. Até porque as mudanças que o Felipe Luiz faz foram mudanças muito equivocadas. Eu acho que ele enxergou isso também pela coletiva que ele concedeu. Queridos, vamos lá agora. É o seguinte, ó, um assunto e um papo muito sério com vocês aqui. Vocês lembram daquele empresário que falou sobre a questão da manipulação, que confessou participar de esquemas de manipulação, que prestou um depoimento à CPI? Ele esteve num podcast ontem, Fala Rio Podcast. Fala Rio Podcast, lá do site do Fogão Net. E aí vamos ver o que ele falou aqui, ó. Porque é o seguinte, ele fez graves acusações, inclusive aí do chefe máximo da arbitragem brasileira, que é o Wilson Seneme. Olha só o que ele falou. O Wilson Seneme é um caso bem forte. Porque o Wilson é quem direciona os árbitros da partida. Então, quando você quer beneficiar um clube, é só falar com o Wilson. Ele vai direcionar o árbitro, que também já está no esquema. E ele vai fazer com que aquele árbitro prejudique aquele jogo. Hoje, a peça fundamental se chama Wilson Luiz. As pessoas acham que é brincadeira, que futebol é brincadeira, mas um árbitro hoje prejudica totalmente um time. As pessoas falam, quer dizer que o Palmeiras não tinha time para ganhar e ser campeão? Em nenhum momento foi falado isso. Porém, se tem um árbitro e um atleta ou dois nesse time, ele desestrutura totalmente o resultado. E aí, ó, ele foi questionado, né? Teve árbitros nesse jogo do Palmeiras? Tem. Inclusive, eu já falei para a CPI e mostrei para eles que os árbitros de primeira divisão hoje, com salário minúsculo, é o alvo mais forte que eu já tive. Os árbitros sempre foram o meu alvo mais forte. Jogadores sempre tem esse negócio de, será que vai, será que não vai? Aí eu mexia com a cabeça deles em questões de valores. Jogadores sempre foi mais difícil de relutar com eles. Agora o árbitro sempre foi fácil. Então o esquema todo da arbitragem define hoje o jogo. Teve árbitro que estava apitando o jogo do Palmeiras, inclusive apitou vários, que eu já tinha feito trabalho com ele. Então eu sabia que ali ia ter um esquema, entende? Aí ele foi questionado se ele poderia citar nomes. Aí ele falou que não, só para a CPI eu vou entregar isso. A CPI já está tendo acesso a algumas coisas que eu estou mandando para eles. Eles podem confirmar ou não. Então assim, as pessoas não estão vendo e é a CPI que está segurando. E é aí também o interesse da CPI mandar ou não a investigação é deles. Também fez acusações a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, dizendo que ela atuou para manipular a arbitragem. O empresário ratificou o que havia falado na CPI, de que Leila comprou o silêncio de algumas pessoas. Aí perguntam para ele, né? Leila pagou a arbitragem para influenciar o jogo do Botafogo? Isso aí não precisa nem comentar. Para quem quiser enxergar, é só assistir os jogos. Os jogos que o Botafogo fez, as últimas 10 rodadas do Botafogo. Todos teve participação de árbitro. Tá doido? É nítido isso. Eu mantenho as acusações, né? Pelo que eu conheço e pelas pessoas que estavam envolvidas, que eram as mesmas que se envolveram comigo antes. Basicamente, nessas declarações aqui, ele acusa, né? Ele coloca tanto o Seneme quanto a Leila Pereira no olho desse furacão de escândalo de arbitragem. Aí eu tenho uma pergunta para fazer em relação a tudo isso. Cara, por que a polícia ainda não interferiu nisso? Porque se realmente existe todo esse complô e essa conspiração dentro do futebol brasileiro, vocês não concordam comigo que já era para isso daqui estar nas mãos da Polícia Federal? Tipo assim,
O cara tá lá num podcast, é entrevistado, fala abertamente. Tem essa CPI que tá acontecendo, só que essa CPI... Peraí, você não vai conversar agora com o senador, com o deputado, com o presidente da Câmara. Não, você não vai conversar com esses caras. Você vai conversar agora com o delegado de Polícia Federal. Não era para ter uma mobilização? Não tem investigação no Fantástico? Não tem nada. Pra gente achar essas matérias aqui, a gente tem que entrar nos portais dos clubes. E aí a entrevista do cara é num podcast. Vocês não acham que, por tudo que ele tá falando aqui, isso daqui não era pra estar mais quente agora? Ou será que talvez as provas que ele tem não são suficientes para deixar com que isso fique mais quente? É uma parada que vai virando meio que uma teoria da conspiração, vocês estão ligados? Porque a gente começa a não saber em quem acreditar. E tem essa CPI, a gente não sabe, tipo, os caras ficam lá discutindo e filma, e aí todo mundo fala. Só que parece que esse assunto flopa toda vez que ele se inicia. Porque alguns anos atrás a gente teve uma operação que pegou várias e várias manipulações esportivas, né? Mais de uma década atrás. Eu nem sei se vocês lembram. E cara, pô, foi matéria no Fantástico, foi documentário, foi o caralho a 4, velho. E aqui não sai disso. Porque tudo isso daqui não se passa de um grande... o cara manipulou uns jogos lá na Série D, no Varziano, na Série C, e agora tá meio que tentando cavar alguma coisa. E aí? Você entende que nós, torcedores, a gente fica de mãos atadas frente a isso? Eu não sei. O que dizer pra vocês a respeito disso? Coloca aí nas opiniões o que vocês acham, tá? Tamo junto. Valeu. Até mais.